Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para estudar Os Mensageiros, um livro que foi ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 22, Os que Dormem. Nós viemos aí do estudo do capítulo 21, né, que eram os dementados, em que André e Vicente estão, né, juntamente com o Aniceto, né, fazendo uma aprendizagem, observando, né, num posto de socorro, algumas situações. Então, eles já passaram por um espaço onde se encontravam espíritos, de uma certa forma, em melhor condição. E hoje nós vamos ver que eles vão adentrar uma outra parte desse posto de socorro, onde vamos ver espíritos numa situação diferente da que nós vimos no capítulo 21. Pode passar aí, não é? Álvaro. Bom, eu me permiti fazer aqui uma introdução, porque sempre eu trago aqui para o estudo aquilo que eu, às vezes, sinto dúvida, gente. Então, eu sei que tem pessoas aqui que já vão estar à frente disso aqui, mas tem pessoas que talvez estejam iniciando também. E, de qualquer forma, é sempre bom relembrar, porque cada vez que a gente vai vendo, a gente aprende mais um pouquinho daquilo que a gente já viu um dia, já estudou um dia. Então, eu pus aqui assim, antes de seguir adiante neste capítulo, vamos nos inteirar mais sobre o que é um posto de socorro como este, em que estavam André e Vicente, acompanhados do instrutor Aniceto. É o posto de socorro Campo da Paz. Vocês lembram que eles chegaram e eles viram um castelo, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem para fazer uma anuência ao início, lá, quando eles chegaram nesse campo de socorro, nesse posto de socorro Campo da Paz. Pode passar, por favor. Locais de destino do espírito, dependendo da evolução. Então, dependendo da forma como estamos, né, como caminhamos aqui e nas outras demais vidas que tivemos para trás, nós vamos ter um destino após o desencarne. Então, ou colônias espirituais, que são chamados colônias espirituais ou mundos transitórios, que são locais de resgate para espíritos que são recebidos e auxiliados pelos socorristas. Também são chamadas de comunidades espirituais e se destinam a espíritos em processo de evolução, que buscam se aprimorar através do estudo e trabalho. Nós temos aqui o exemplo da colônia Nosso Lar, que nós estudamos, né? E vimos como é a organização, como que é o trabalho lá. Então, a gente já tem essa ideia de um estudo já anterior. Ou então, também temos as regiões de sofrimento, né? Que é um umbral para os espíritos que ainda se encontram presos às suas imperfeições morais e vícios, o que lhes confere uma faixa vibratória inferior. Nesse ambiente, as almas encontram outros espíritos em situações semelhantes e são resgatadas em determinado momento para um processo de recuperação e readaptação. Então, quando o espírito ele está preso às suas imperfeições morais, né, aos vícios, às culpas, ao ódio, né, à vingança, ele passa por esse umbral e permanece um tempo maior lá,
né? Até que ele possa ser resgatado. Nós vimos que André Luiz passou pelo umbral, ficou um bom tempo lá, sofreu muito, e depois ele foi resgatado para a colônia Nosso Lar, né? Ele já trazia também uma condição para poder ir para essa colônia. Agora, tem espíritos que vão estar nesse umbral e eles vão ficar, às vezes, assim, muito, muito tempo lá, né? E sabemos que tem espíritos muito inteligentes no umbral, que começam até a coordenar trabalhos, né? A promover lutas contra o bem e começa a escravizar os outros espíritos que estão lá numa vibração muito baixa, muito abaixo dele, né? Então, no umbral, acho que assim, é um caso da gente estudar, né? A parte, porque é muito assim interessante e para a gente conhecer esse lugar, né? Quem são esses espíritos e nós também podemos já ter passado e poderemos passar por ele. Embora que alguns vão passar por um tempo maior, outros vão ficar lá e vão até fazer de lá o seu trabalho, o seu lar, a juntar, né, formar sua gangue lá, e outros vão ficar um bom tempo, mas necessário, e serão resgatados. Porém, que uns serão resgatados para essas colônias espirituais, e outros serão resgatados ainda com uma situação muito complicada para os postos de socorro. Então, aqui nós temos a relação entre eles. O posto de socorro, ele é dependente das colônias espirituais maiores, das quais recebem ajuda, orientação e trabalhadores. Eles funcionam como um ponto de atendimento na entrada de um mundo espiritual ou de uma região mais nebulosa, para dar assistência aos que chegam desorientados. Então, assim, tem alguns espíritos que não vão estar em condição de ir para a colônia para estudar, né, para se aprimorar, para trabalhar. Ele ainda não tem essa condição. Então, ele vai para um posto de socorro, como que nós estamos estudando agora neste capítulo, para daí ele ser tratado e poder, mais à frente, ele ser levado, né, transferido para uma colônia para continuar lá a sua evolução. Vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Renata, você gostaria de explicar mais alguma coisa sobre isso aí? Não, obrigada. Não pode passar, Elaine. Fala. Aqui, gente, eu coloquei um paralelo entre colônia espiritual e posto de socorro. Colônia espiritual, a definição, é uma comunidade espiritual como nosso lar, né? Você pegou nosso lar como exemplo, que serve como um centro de moradia, trabalho e estudo para espíritos antes de novas reencarnações. É onde o André está, né? Qual é a função da colônia? É acolher, dar orientação e oferecer um ambiente para o desenvolvimento moral e intelectual dos espíritos. A estrutura são cidades com um certo grau de organização, sociedade e hierarquia, onde espíritos vivem em famílias ou em grupos com interesses comuns. A localização dessas colônias. Elas podem estar em diferentes planos espirituais, algumas em regiões mais elevadas, outras em zonas de transição ou próximas ao umbral. Quer dizer que vamos ter aí colônias nos diversos níveis, né? Nos diversos planos próximas à Terra, que vão pegar os espíritos mais ainda grosseiros, e aquelas também que vão estar mais elevadas, como a gente sabe que tem, vimos no nosso lar a mãe do André,
que não está lá no nosso lar, já está num lugar mais elevado, e por aí vai seguindo assim, né? Lembrando que Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas, né? São essas moradas que ele se referiu. O posto de socorro, a definição é uma organização menor, um hospital ou posto de auxílio, que atua mais diretamente com espíritos que necessitam de ajuda imediata. Então, esses espíritos não estão em condição de seguir para colônia nenhuma. Ele, chegando lá, é, é, ele não vai conseguir, ele não vai poder nem adentrar, né? Porque ele não, a energia desse espírito ainda é muito inferior. A função desse posto de socorro é oferecer tratamento e orientação a espíritos que chegam doentes, em sofrimento profundo, em ignorância ou com culpas dolorosas. Nós vimos aqui a questão da ignorância, né? Muitos, a ignorância fala mais alto do que a perversidade. Na verdade, é a falta do conhecimento. A estrutura, ela é mais simples que uma colônia espiritual, funcionando como um hospital sem a estrutura de uma cidade. Então, é um local realmente para reabilitação. Ali, ninguém vai viver uma vida desenvolvendo, como lá na colônia, que as pessoas já vão se encaminhando para o trabalho, vão estudando, né? E vão seguindo ali na sua evolução. Nesse caso aqui, é temporário e é com a finalidade de tratamento. A localização, frequentemente localizados em regiões mais próximas do sofrimento, nas zonas umbralinas, facilitando o acesso aos necessitados. Então, esses postos de socorro, eles vão estar próximos das zonas umbralinas, claro, porque são resgatados os espíritos lá e trazidos para eles, de forma a poderem ser tratados, e eles também podem estar próximos a alguma colônia também, porque o posto de socorro ele vai depender diretamente das colônias, né? É como se a gente tivesse aqui na cidade enviando trabalhadores para trabalhar num hospital no interior, né? Os médicos vêm das grandes cidades. E seria mais ou menos isso. Alguma dúvida, gente? Querem comentar alguma coisa? Pode passar, Ilane. Só um detalhe, Hum. dá licença. No Uhum. caso, esse posto de socorro, ele está inserido na zona umbralina, né? Esse está inserido, ele não está na proximidade, ele está dentro Uhum. desse vale, né? Desse ambiente espiritual que é essa denominado de zona umbralina. Então, assim, eles estão muito próximos de nós aqui encarnados, porque como a gente pode dizer que para nós encarnados, nós estamos no umbral grosso, a única diferença é que uma grande parcela não consegue ver espíritos se movimentando, porque estamos, né, Uhum. sob o influxo da matéria, mas estamos no umbral grosso. Essa parcela espiritual que nós estamos estudando sobre ela nesse momento do livro, estão diretamente na zona umbralina, né? Esse posto fica diretamente, por isso todo aquele arsenal de defesa. Uhum. Pois é. Interessante, né? Porque agora vai fechando, né? Aqui é isso mesmo, está falando mais próximas do sofrimento, nas zonas umbralinas, né? Não teria sentido, né, Renata, se ele não estivesse lá, porque é lá que estão os espíritos mais necessitados, né? E aí, como você disse, a gente vendo todo aquele aparato, por isso, aqui dá para a gente situar bem, né? O que que diz lá no início quando eles chegam, né? Por que tanto cuidado, tanta proteção? Pode passar, Ilane, por favor.
Bom, aqui inicia-se o capítulo propriamente dito. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Então, gente, mesmo sendo um posto de socorro dentro de uma zona umbralina, o arvoredo era acolhedor, né? E as linhas arquitetônicas singulares, imagino sim, bem específicas para lá. Não é coisa que a gente vê em todo lugar, né? Bem, como eu diria aqui, elas são bem pensadas para aquele local. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava meu íntimo, embora o espanto insofreável. André fica bastante espantado porque, na medida que ia caminhando, ele e Vicente começaram a ficar assustados porque a luz diminuía, né? Na medida que eles estavam indo para as edificações, onde ficam os que dormem, os espíritos que dormem, né? Porém, quem já estava acostumado lá, Alfredo, Aniceto e os demais trabalhadores já tinham conhecimento daquele processo ali, não ficaram assustados, não. Dá para a gente imaginar aqui que, na medida que eles vão avançando e essa luz vai diminuindo, é por causa realmente da energia daqueles espíritos que estão ali, e mesmo porque os espíritos, eles normalmente lá no umbral, eles são retirados das sombras, do escuro, né? Então, eles chegam sem poder ter muito contato direto, imediato com a luz, né? Uma forma até de respeito por eles. Uma coisa ou outra aí, né? Ou as duas juntas, né? Ou a energia deles, que já não proporciona, né? Já fica uma coisa mais fechada, e mais eles não darem conta da claridade. Pode passar, por favor. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então, era um pavilhão, né? Eram vários pavilhões que se estendiam em uma área muito grande. E as sombras lá dentro se fizeram mais densas. Imagino que pela psicosfera de quem estava ali, né? E, pois não, Renata. Não pode terminar seu raciocínio. Tá. Então, mas ali, o que chama a atenção da gente é que as enfermarias, elas tinham um teto bastante sólido, mas elas eram semi-abertas ao longo das paredes para passar o ar. Quer dizer, a necessidade de ventilação, vamos dizer aí, de passar por ali, eu acredito até que boas energias, né, de mudança aos poucos desse lugar onde eles estavam. Pode falar, Ana. Aqui eu fiquei assim tão impressionada porque em um determinado momento, numa reunião mediúnica, nos foi mostrado um pavilhão, né, com vários leitos. Era uma coisa assim que eu não consigo explicar, né, a extensão daquilo. Eu não sei onde que aquilo terminava, mas quando ele fala que pavilhões diferentes, né? Cada um atendendo a uma necessidade, eu penso assim.
Mas numa área superior a 3 quilômetros, eu sou péssima em matemática e eu tenho dificuldade de localização. Então, eu fui pesquisar o que que seria isso, né, em números, para eu poder entender. E aí, eu pedi lá o chat GPT para fazer uma continha para mim, porque eu também não sei fazer, sou péssima em matemática. Aí eu pedi para fazer um cálculo para mim, dando essa dimensão, né, de 3, Uhum, coloquei 3 quilômetros quadrados. É, é, em leitos, em leitos hospitalares, né, atendendo a leitos hospitalares, o que seria isso em números? E ele me deu lá uns cálculos lá que eu fiquei assim, boca aberta, né? Porque ele coloca lá entre 60 e 100 mil leitos nessa área. Gente, 60 e 100 mil leitos é leito demais. É praticamente uma cidade, né? Tem cidades que não tem PIB para a população assim, não é verdade? Só que aí a gente tem que lembrar que aqui é um ambiente que recolhe e socorre espíritos desencarnados. E aí a gente vai ver mais à frente que em um desses pavilhões que eles entram tem aproximadamente 2.000 leitos, né? E aí você vai colocando aqui, como ele fala, atingimos pavilhões, está no plural. uhum, Dentro dessa extensão, a gente sabe que não tem só enfermarias, né? Também tem o que seria para nós leitos de UTI, porque o espírito não tem a necessidade das terapêuticas de quem está encarnado. Mas ele tem outras necessidades que, se bobear, são muito mais graves e mais sérias do que a que nós conhecemos, né? Porque aqui quem está numa UTI, no CTI, está lutando pela vida diante de uma situação extrema. Ali, no plano espiritual, é uma condição espiritual em uma condição extrema, né? Não sei se ficou muito clara a ideia. Mas aí eu falei assim, gente, 3 quilômetros, o que seria isso? O número é enorme. Então, a gente pode pensar assim, entre 60, como o cálculo foi feito, né? Entre 60 e 100 mil leitos. Ah, isso não existe. Não sei. Algum dia, quando chegarmos lá, teremos essas respostas, né? Se pudermos estar em condições de sermos úteis em um ambiente assim, né? Tomara que, que possamos ser úteis. Então, a gente terá como tirar essas dúvidas, mas a gente vai observar que quando eles dão números redondos, igual eles estão em uma enfermaria, eles vão entrar, né? Que tem 2.000 leitos. É muita coisa, gente. Como é que conta isso? uhum. Coisa demais. E a gente vai ver que, mesmo tendo essa quantidade de leitos, tem uma quantidade muito menor de servidores, né? Porque nem todos que estão ali estão sob cuidados, mas nem todos estão em condições de receber os cuidados, né? As terapêuticas que os retirarão da condição que eles estão. Veremos isso mais à frente, né, Rosa? Isso. Mas, assim, eu só queria comentar isso porque é um número. Quem aí gosta de número, consegue pensar muito bem através de números, esse volume dá para a gente ter noção de que dimensão é essa, né? De que cuidados, de que sistemas de integração e de socorro são esses, né? Não são pequenos, porque a mente da gente, o que a gente não consegue ver presencialmente, a mente da gente coloca numa coisinha muito diminuta, muito pequenina, né? Então, aí, é a mesma coisa a gente ver um prédio, uma construção pela TV e a gente vê pessoalmente. É mais ou menos isso, né? Pessoalmente, a gente tem uma dimensão, a dimensão real, e Uhum. através de aparelhos, de livros, de revista, a gente tem uma dimensão menor, é claro.
Então, o cérebro da gente vai trabalhar dentro disso. Então, às vezes, fica muito difícil da gente captar a ideia. Então, quando você traz essas imagens, né, as outras meninas, quando trazem as imagens do que está sendo oferecido, do que é muito bom, porque aí a gente tem uma noção do que é aquilo, do que está sendo falado. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que você falou muito bem, Rosa, que você disse assim que dentro dos muros, né, daquela edificação existiam arvoredos acolhedores. Então me ocorreu de falar, né, para quem estiver chegando agora ou que já está, e por que que é assim, diferente do externo? A gente sabe que externamente o ambiente é grotesco. Uhum, Lá dentro o ambiente é salubre. Por uhum, quê? Porque as mentes que estão dentro dessa edificação se equalizam nos mesmos desejos, nos mesmos princípios. Estão sempre envolvidos em oração, em trabalho, coisas que já vimos lá atrás. E quem está na área externa não está envolvido com esse propósito. uhum. Então, a soma dos pensamentos cria aquele espaço, aquela dimensão que é aterrorizante, né? Que é a do umbral, que são as coisas que se veem fora da edificação. Obrigada, Rosa. Nada, Renata. Pensando também, né, Renata, assim como você está dizendo, ainda bem, né, graças a Deus, porque como é, a gente está vendo que eles estão sendo retirados de lá e ainda se encontram num quadro como se estivessem adormecidos, em sofrimento ainda, imagina se o lugar, o espaço não fosse adequado, não tivesse árvores, né? Não fosse um lugar salubre, como você diz. E quando você traz também a situação de que no hospital, na UTI, nós temos pessoas que estão ali e elas estão recebendo de fora, externamente, um tratamento e a gente, a gente sabe que, a maioria das vezes, esse tratamento vai agir por si só, contando apenas com um parcial daquele doente. Agora, nessa situação aqui, eles se encontram nessa condição, não adianta só o externo, o que eles recebem do externo, é um processo de despertamento de dentro para fora. O tempo, então, que eles devem ficar ali deve ser bem maior do que se fica aqui num CTI, vamos dizer assim, numa situação de adoecimento, né? Então, portanto, mais trabalhadores necessitavam ainda, né, de estar ali para conseguir realizar esse trabalho. Mas seguindo aqui, dezenas de operários, devotados e operosos, seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Então, naquele lugar ali, a gente percebe, como eu já tinha dito antes, que é um lugar de muito silêncio, de muito respeito para com esses irmãos, né? Se eles já estavam dementados lá e chegam aqui nessa situação, eles têm que ter silêncio, tem que haver um ambiente que seja adequado para eles poderem ir voltando aos poucos, né? Um ambiente que respeite esse tempo de refazimento deles.
E o Alfredo, ele tinha, eu fiquei imaginando aqui, vamos dizer grosso modo, um, vamos dizer, como se fosse um controle remoto, né? Que tinha uma sinalização luminosa. Olha, e era com essa sinalização que o Alfredo ia dando os comandos para o serviço acontecer. Por quê? Provavelmente é, para tudo ficar bem caladinho, bem em silêncio, e a cada sinal de luz, os trabalhadores já sabiam o que fazer. E os numerosos cooperadores, então, dirigiam-se em ordem para a zona de serviço que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Temos o trabalho de assistência. Pode passar, Ela. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Eu trouxe uma imagem aqui, mas foi o mais próximo que eu consegui, né? Como a Renata disse, a gente não tem noção, né? A gente procura imaginar, mas estar ao vivo e a cores nos lugares é muito mais impactante, né? Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Quer dizer que, então, gente, a grande maioria ali estavam com os olhos abertos, né? Quem estava com os olhos cerrados e parecendo tranquilo, a gente fala, está dormindo. Mas imagina, muitos com os olhos abertos. E todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. O lugar deve ser difícil mesmo, né? Olhar aquele tanto de gente naquela situação. Pois não, Renata, pode falar. É a coisa mais impressionante, porque quando a gente vê os nossos irmãos, né, do caminho, tendo crises, né, tendo é, essas algum distúrbio, alguma manifestação de uma mente desordenada, quando Uhum. as pessoas estão em choque, né, com alguma coisa, a gente consegue observar que elas ficam com os olhos estatalados, né? Assim, parece que a mente delas levou-as para algum lugar, para aquele lugar do horror que elas estão vivenciando dentro da mente delas, né? Então elas ficam como se elas estivessem assim paralisadas. Você vê aquele olhar perdido, esbugalhado, às vezes você tem que chamar a pessoa várias vezes para ela responder alguma coisa que você observa que é maquinal, né? É uma reação, ela realmente continua onde ela estava. Isso acontece com pessoas que estão em choque, isso acontece com pessoas que estão passando por algum transtorno, né? Como trabalha nessa área, ela sabe explicar melhor do que eu sobre isso, mas a gente consegue visualizar a situação que está sendo descrita aqui, se em algum momento a gente viu alguém nessa condição, né? Ou a pessoa está num choque muito grande, porque ou ela fez algo, né, muito impactante, ou fizeram algo com ela muito impactante. Então você vê que a pessoa ela está exatamente lá naquele local de sofrimento. Então, quando descreve pessoas acamadas, deitadas, mas com os olhos abertos, né? Nesse mutismo, e você vê que ela não está ali. Ali está o corpo espiritual. A mente dela está lá, lá onde aconteceu tudo aquilo que a desequilibrou por intervenção de outros ou por prática dela própria, né? Mas sempre tem
essa cooperação, tem o agente passivo e ativo dentro de nós mesmos, né? Que é uma coisa triste demais, gente. É uma coisa pavorosa de pensar, de pensar. É, realmente eu presenciei e às vezes ainda presencio isso. A minha família tem um caso assim. Então é assustador. Mexe muito com a gente fica muito sentido de ver aquele desespero, aquela dor, aquilo que não tem nome, né, para a gente aqui. É algo assim que é surreal. Continuando aqui, cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por que? Indagou o nosso orientador comovido. Pode passar, irmão. Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Então, gente, falta mão de obra nos encarnados, mas falta mão de obra lá nos desencarnados também. E eu sempre tenho falado sobre a questão do trabalho, porque é o que a gente vê a doutrina o tempo todo falando, que é o trabalho, é através do trabalho que nós vamos caminhar, é através do tempo que nós doamos aos irmãos necessitados, é através do trabalho que nós vamos nos curar, né? Então, eu fiquei pensando nisso aqui, por que tão pouco, né? Por que tão pouco? Acho que porque muitas das vezes nós ficamos assim, e até pouco tempo atrás também eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Nós não estamos aqui, como diz, nós não estamos aqui a passeio, né? Nós não viemos aqui não é Disneyland, né? Então, até que a gente conscientiza e abraça o trabalho com disciplina e realmente com compromisso, a gente demora. E quando a gente começa a perceber, né, nas reuniões mediúnicas, quantos irmãos necessitados, né, aí no plano espiritual e aqui também no plano encarnado, né, quantos precisam, gente, de muitas vezes de uma pessoa para dar um abraço, de uma pessoa para dar uma palavra. Eu percebi muito isso agora, como eu estou à frente do trabalho das cestas. Se tiver 10 casas espíritas dando cesta, nós vamos ver os nossos assistidos nas 10 casas pedindo cestas, se cadastrando. E quando a gente chega e tem esse contato com eles, eu fiquei me perguntando, fome de quê? Que fome que os nossos assistidos têm? Essa busca dessa cesta não é mais de um alimento físico, porque o corpo não dá conta de comer aquilo tudo. Mas são doentes, estão adoentados, nós todos, né, gente? Nós todos somos doentes, precisamos de tratamento. Porém, alguns mais. Então, eu percebo aqui que na hora que a gente está com eles na entrega da cesta, na sopa, não é só o alimento material que eles vêm buscar, eles buscam algo mais, sim, embora eles não tenham consciência disso, né? E a gente, às vezes, não se coloca à disposição, né? E falta trabalhador, gente, falta trabalhador em todos os planos, então, que eu não achava que lá em cima iria faltar, né? Mas como a gente não desencarna e vira santo, então falta também, falta pessoas que não tiveram, talvez, esse início aqui. Talvez se a gente tenha esse início aqui, a gente chega lá mais apto a ajudar, a colaborar, mais cônscio, né?
das nossas posturas, dos nossos pensamentos, mais educados nesse sentido. Continuando aqui, à vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Então, assim, é preciso eleger ali espíritos que estão mais propensos a acordar, a despertar, para receberem o tratamento, porque não tem trabalhadores para atender a todos na mesma, da mesma forma, na mesma quantidade, né? Pois não, Renata? E eles já contaram isso para nós lá no capítulo do sopro renovador, né? Uhum. Que eles fazem o possível, o que está ao alcance deles para envolver os espíritos que estão à disposição de trabalhar, envolvê-los de forma com que eles abracem o trabalho, né? O que é envolver de forma que abrace o trabalho? Mostrar a beleza que o trabalho oferece para o Uhum. próximo. Uhum. Mas o espírito que está tentando envolver, ele só pode demonstrar o que a parcela daquele irmão pode ofertar para o outro. Ele não pode obrigar os outros a irem, né? Por quê? Porque é um trabalho que demanda compromisso, responsabilidade, uma cura do homem pelo homem, quer dizer, avaliação íntima, né? Treinamento, né? Autocontrole, tudo que nós vimos lá que não é fácil de ser realizado, mas não é impossível de ser realizado. Mas demanda muita disciplina e muito esforço, né? Então, os espíritos que se disponibilizam a abraçar esse trabalho, eles recebem muito bem, né? Recebem porque eles se doam de uma forma muito profunda. E quando a gente fala recebe muito bem, né, gente, a gente sabe que a moeda espiritual é o bem que se faz, é seu bem em qualquer lugar. Uhum. Então, ganha-se muito bem, mas tem que fazer um esforço muito grande e tem que renunciar a muita coisa que o homem velho gosta. Só que o homem velho muitas vezes não gosta de renunciar. E o homem novo não está na disposição de seguir um novo caminho. Uhum. Continua sendo velho dentro desses sentimentos. Então, vai faltar mão de obra? Vai faltar mão de obra, do mesmo jeito que falta aqui, né? Obrigada. E olha como é importante estudar, gente. É muito importante estudar, mas é muito importante trabalhar, é muito importante aplicar. E o trabalho, no caso, é de forma geral, né? É dentro da nossa própria casa, é nos reformando. Vocês já sabem, né, disso, não é necessário falar. Mas depois de ter estudado sobre o sopro aqui, e eu me interessei, coloquei até um destaque para o sopro, eu vivi essa experiência dentro da reunião espírita. Foi muito bonito, foi muito interessante. Um irmão soprou nas minhas mãos com muito amor e pediu que eu repassasse para um outro irmão da nossa reunião, através de um passe. Então, assim, eu estava... nossa, foi tão assim... Foi tão bacana, eu fiquei muito emocionada, porque a gente tinha acabado de estudar sobre o sopro aqui, né? E o quanto esse sopro é cura, né? E foi lindo, sabe? Então, assim, quanto é importante, é bom a gente estudar, ver aqui, acontecendo aqui, nas palavras, mas também acontecendo na realidade, né? A gente podendo colocar em prática aquilo que a gente está estudando. É muito bom.
E aí, então, ele continua aqui perguntando, né? E os demais? Quer dizer, e os outros que não vão receber esse tratamento aqui intensivo, né? Aí, gente, isso aqui eu achei bem assim, parece que simplesmente os mantém lá, né? Recebe alimento, medicação mais densa uma vez por dia. Eles ficam lá, né? Aguardando o momento para serem atendidos. Aniceto calou-se pensativo, profundamente tocado pelo que via. Não é para menos, né? Inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? Porque o quadro todo aqui, né, é de morte, como a Renata nos chamou a atenção. A pessoa está deitada ali, mas ali só está mesmo, ela está deitada como se tivesse o corpo, né? É o corpo espiritual que está ali. A mente, que é a parte viva nossa, né? É o espírito, ele se manifesta, eu acredito, pela mente, né? Não são os nossos braços que conquistam as coisas, eles estão em segundo, sozinhos, né? É preciso de uma mente ali. Eu até anotei alguma coisa relacionada a isso aqui, ó. Quando esses espíritos são vistos ali daquela forma, é o espírito vivendo a sua vida. Ele está tão dentro daquele processo que ele desencarnou e que ele estava, a vida acontece na atividade mental. Não é com o braço, a perna ou outra parte do corpo que se vence a elevação espiritual. Então, nesse momento, é como se eles tivessem morrido novamente, né? E André fica muito impressionado com isso, né? E pede uma explicação. Isso acontece com o Santos Dumont, quando ele também, ele morre, ele suicida, e ele começa a entrar num estágio de não querer viver de forma alguma, que lá no livro ainda se fala a morte do espírito, né? Figurativo, né? Pode seguir, por favor. Então, ele pede para explicar para ele o que estava acontecendo. O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Esse pedaço desse parágrafo aí, né, gente, assim, aqui está falando milhões de irmãos que ainda dormem. Nós sabemos que temos aí algumas religiões em que, ao morrer, eles dormem e ficam aguardando o dia como é que fala lá, o dia que vai ter o julgamento, né? O julgamento final. Eles acreditam tanto nisso que é o que a gente fala, a mente, ela é poderosíssima, né? Aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós vivemos. Então,
eles acreditam, muitos acreditam que depois da morte não tem nada, que é o fim. E essa crença que a vida não cessa é o que nos movimenta muito, né? Que a gente sabe, vou estudar isso para quê? Não, eu vou estudar isso. E quando a Renata iniciou, abrindo o nosso estudo hoje, falando na oração, que este estudo, que esses ensinamentos fiquem gravados em nós, assim, na hora eu me lembrei disso aqui, que fiquem, que tomara mesmo, que fiquem gravados em nós, porque nós vamos precisar desses ensinamentos. É eles que vão trazer para nós a condição de lucidez quando nós passarmos para o lado de lá. Então, nós temos que trabalhar essa lucidez aqui e permanecer com ela ou resgatá-la rapidamente do lado de lá. Então, é esse estudo que vai nos colocando em condição de reflexão e de reorganização de nosso caminho, de forma que a gente possa já, aí vem, ter uma atividade incessante da alma. Nós sabemos que não vamos parar na hora que o corpo não tiver mais a vida, né, não aguentar mais, mas o espírito ele vai aproveitar tudo que foi aprendido e vai continuar. Isso nos mantém vivos, né, gente? Isso nos mantém vivos, isso nos impulsiona. E eu acho que foi nesse sentido que está falando aqui. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Não dá para parar. Renata, pois não. Quando eu li esse parágrafo em específico que você está comentando, eu me lembrei de um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a parábola do mal rico. Vocês conhecem? É maravilhosa, gente. Gente, por favor, leiam, peguem o Evangelho e leiam essa parábola. É uma parábola que Jesus trouxe, né? Todas as parábolas foram do Cristo. Ele traz para a gente, mas ela é de uma profundidade tão grande que ela vale um estudo, só ela, tá? Mas ela fala assim que havia um homem rico que se vestia muito bem, né? Vestia-se de púrpura e de linho, e é, tinha uma vida excelente, nababesca, e tinha o pobre era Lázaro, né, gente? E o pobre, o Lázaro, queria poder ter a dádiva de utilizar das migalhas que caíam da mesa desse rico. E ele não tinha isso. O único alento que ele tinha era um cão ir lamber as suas chagas, né? E aí morrem os dois. Morrem os dois. Desencarna um, desencarna outro. Por isso que vale um estudo, porque ela é de uma profundidade muito grande. E aí, vou ser breve, o rico vai para um lugar de tormento e Lázaro vai para o céu. Ele é recolhido pelos anjos, ele vai para o céu. Gente, para ler uma parábola, quando a gente lê uma parábola, a gente tem que pensar fora da caixa, porque ela é muito mais do que aquilo que a gente lê. E aí, Lázaro vai para o céu. E aí, o rico pede, né, suplica, estou falando brevemente, suplica a Abraão, que permita que Lázaro vá lá molhar a ponta dos dedos na água e colocar na boca dele para aliviar aquela sede. E aí Abraão fala assim: meu filho, você já recebeu tudo em vida, teus bens e tudo que você teve. E Lázaro só recebeu os males da vida. Por isso, agora, ele está na consolação e você está nos tormentos. E aí ele vai falar assim, Abraão continua, e ainda, só que existe um grande abismo entre você e ele,
que quem está do lado de cá não pode transpor para aí, e quem aí está não pode transpor para cá. E aí, o mais interessante é que o homem rico fala: mas, pai Abraão, eu te suplico que mandes então na minha casa um dos anjos para falar para os meus 5 irmãos, ele tem 5 irmãos, né? Para falar para os meus 5 irmãos sobre essas coisas, para que eles não venham também a estar nesse lugar. E aí Abraão fala para ele assim: mas eles têm Moisés e os profetas, que escute a eles. Gente, isso é de uma profundidade tão grande. Eles têm Moisés e os profetas. Nós temos Moisés e os profetas. O que Moisés veio, o que ele trouxe para a gente? Os 10 mandamentos. São as leis que regem o universo. A gente tem os profetas, quantos e quantos profetas não passaram antes do advento do Cristo e após o advento do Cristo eles continuaram vindo para nós. Então e a cereja do bolo e a estrutura toda é o Cristo. Se nós temos tudo isso e nós não caminhamos, e aí ele continua assim: não, meu pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência, quer dizer, eles se retratarão diante da vida. Aí Abraão diz para eles assim: mas se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Gente, ele está falando da gente. Se a gente tem Jesus, se a gente tem os profetas anteriores a eles, nós temos o Cristo, nós temos os trabalhadores espirituais que vieram após ele, e a gente não escuta. Gente, Jesus pode se materializar, que é capaz da gente falar que está delirando. Então, o que faz a diferença é a busca. É o que a gente trabalha, porque olha só, pegando essa parábola do mal rico e lembrando como a Rosa citou no início, ela citou André Luiz e o período que ele passou na região umbralina, não foi, Rosa? Foi. Qual que é a nossa diferença para André, Rosa? André não sabia, Não. nunca se interessou, né? Então ele era nécio nisso. Não é o nosso caso. Graças a Deus. Não é o nosso caso. Então, diante de todas as coisas, por que cita o rico? Porque quando fala do rico, a gente pensa em materialidade, mas a gente não é rico só de coisas materiais, de substâncias que podem ser trocadas e gozadas, né? No campo dos sentidos. Quando se fala em riqueza, são muitas coisas. E quando cita o Lázaro em pobreza e miséria, cita uma parcela nossa também que enfrenta grandes adversidades, mas como que a gente se comporta na adversidade e como a gente se comporta na fartura? O que a gente vai nutrir enquanto está aqui? Porque quando volta para o plano espiritual, gente, é só o reflexo do que viveu aqui. Rosa, desculpa tomar o seu tempo, tá? Não, Mas não, perfeito, perfeita a sua colocação. muito, muito E bacana esse parágrafo, me lembrou enriquecedor. assim, perfeitamente, gente. Eu achei magnífico. Eu lembrei aqui a palavra que eu queria falar, que esses que acreditam que é o sono eterno, né? Eles ficam esperando o juízo final, né? E vocês vão ver que isso que a Renata falou, mais à frente, né? Eu trago essa reflexão para a gente, né? Nós tivemos Moisés, o Cristo, e nós tivemos o advento do Espiritismo, né? Então, nós temos tudo. Quer dizer, não tem mais nada, né, para ser feito. Agora é cada um que se mova, né? Cada um que procura estudar, conheça, porque André não conhecia,
mas nós podemos conhecer, e não é só conhecer, é conhecer e praticar, né? Porque se não adianta nada você saber um tanto, é a mesma coisa se tiver um médico, ele é médico, ele sabe, mas ele não coloca aquilo em movimento, todo aquele conhecimento em prol de quem está doente, por exemplo. Então não adianta saber, né? Talvez um enfermeiro que não saiba tanto vai fazer melhor e mais para quem está precisando do que aquele que cruzou os braços, né? E isso está muito já premente, gente. É para já, ou é para ontem, né? Então, hoje nós vamos parando por aqui, porque já são 9h04, e como está acontecendo, a gente não está conseguindo realmente vencer, né, e nem é esse o objetivo de vencer o estudo todo num dia só, né? Mas a gente gostaria também que vocês participassem um pouco mais, perguntassem, fizessem colocações também, para que fique mais rico também, né, Renata? Sim, o intuito do estudo é esse, É, né? uhum, As respostas são magníficas, mas o que movimenta o pensamento são as perguntas. sim. Quem pode fazer para nós a oração? Alguém se habilita? Todo mundo de telefone, de microfone fechado, gente. Eu vou fazer então, tá? Estão perdendo a oportunidade de, de executar, de fazer, de treinar. Estão perdendo. Pensem nisso. Vamos então entregar esse trabalho, esse estudo aqui ao Mestre Jesus, nosso Mestre amado, nosso Mestre que nos conduz todos os dias da nossa vida, através da ajuda que nós recebemos dos nossos mentores, nossos amigos queridos que nunca desistem de nós. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, pela oportunidade de ativarmos nossas mentes com estes ensinamentos, com essas reflexões, com essas provocações. Pedindo a Jesus que nos ampare para colocarmos no nosso dia a dia em prática. Tudo sabemos que não daremos conta, mas um pouco mais do que fizemos até ontem, né? E a cada dia que nós possamos ampliar esses conhecimentos e transformá-los em prática para nós, dentro de nossas casas, com a nossa família em primeiro lugar, com os nossos vizinhos, expandindo assim para todo o exterior. Vamos pedir pelos nossos governantes, né, pela paz, que olhem nos nossos irmãos que nesse momento sofrem a falta de um alimento, de um remédio, que choram, que sentem dor. Vamos pedir por esses irmãos, que Nossa Senhora os ampare a todos. Agradecer os mentores deste estudo e até a próxima semana, se Deus quiser.